Boa noite, você que está aqui comigo. Nós estamos estreando hoje no Valentes Podcasts e não poderia ser melhor na estreia do que com o apóstolo Ariston. Eu sou Andréa Nacasso, eu sou pastora, sou ministra de cura e libertação e tenho aí um trabalho voltado para mulheres. E agora a gente tem esse novo projeto onde nós vamos ouvir valentes do Senhor contando a sua história e mostrando para nós tudo aquilo que eles vivenciaram em Deus para chegarem onde chegou e tudo aquilo que eles ainda têm vivido no Senhor. E eu quero já começar te dando boas-vindas. Obrigado pelo convite, ter aceito. Obrigado por estar aqui. É um prazer estar aqui. Você que foi aquele que estendeu as mãos e nos trouxe para este ambiente, né? Nos apresentou o podcast. Não só eu, mas como outras tantas pessoas. E eu quero te agradecer pela oportunidade. E eu quero também te dar as boas-vindas, porque é uma estreia, né? Oh, aleluia, e eu fico feliz, né? Sendo uma estreia, começando esse projeto novo, pastora Andréia, que Deus possa abençoar, trazer um crescimento tremendo para esse podcast, ser um instrumento de avivamento, despertamento, ativação. Eu creio que é uma semente que vai crescer e vai dar muitos frutos em nome de Jesus. Amém, apóstolo, que assim seja. E neste lugar nós vamos aprender um pouco sobre pessoas que fazem, né, até aquilo que a gente estava conversando, né? Pessoas que constroem a história da igreja, mas que são anônimas. Pessoas que não tiveram a oportunidade de serem apresentadas, mas que estão fazendo a obra de Deus. E eu quero apresentar para o nosso público, né, o apóstolo Ariston, aquele que hoje é um apóstolo, né, que o Senhor ele trouxe aí a confirmação da tua unção, e entender como que foi essa construção, porque um valente, se a gente for olhar para a história de Davi, né, quando a Bíblia vai falar do valente, o valente ele não nasce, ele é construído, né, no dia a dia, nas lutas. E nós queremos conhecer um pouco da tua história, apóstolo. E eu, como eu falei com você, eu estou curiosa também, né, porque eu também não conheço o teu testemunho e eu gostaria muito que você trouxesse para nós, né, o testemunho de vida do Senhor como um valente de Deus que é o que o Senhor é. Amém. Então, sobre a fé, como nasceu na minha família, começou com meu bisavô. Meu bisavô lá no Ceará, ele era um rezador. Quem é nordestino vai saber o que é um rezador. E que orava, né, que rezava para as pessoas serem curadas. Não era nem católico, nem evangélico, que não ia à igreja nenhuma, mas rezava para as pessoas. E ele tem um encontro com Deus. A minha avó tinha 12 anos na época, ele teve 11 filhos. E ele se tornou um pregador do evangelho. Hoje tem igrejas fundadas lá no Maranhão, que ele que começou a pregar, a evangelizar. Então tem igreja ainda que plantada por ele. E quando a minha avó se converteu, tem 12 anos, quando nós estamos gravando esse vídeo, ela está com 102 anos. Vai caminhar para 103. Isso já é uma grande bênção, né? Oh, glória a Deus. Beber um pouquinho de água. Então, vem a minha mãe. Eu sou a 4ª geração de evangélico na família. Amém. Mas quando eu estava na adolescência, eu gosto de falar isso. Nós estamos na igreja, mas nós não temos uma experiência com Deus, às vezes. Sim. No meu caso, eu cresci na igreja, eu gostava dos hinos, gostava dos versículos da Bíblia, eu gostava daquelas histórias do Velho Testamento, o mar se abrindo, mas eu não tive aquela experiência com o Espírito Santo. E aí eu acabei me desviando com 15 anos de idade, mais ou menos. Aí eu comecei a beber. Uma vez eu bebi tanto que deu coma alcoólico. Nossa. Tive que tomar glicose, fui parar no hospital. Comecei a usar maconha, crack, cocaína, cola, comprimido. Usei tudo que tinha naquela época minha, querendo preencher esse vazio dentro do coração. E aí, no começo das drogas, no começo da bebedeira, das festas, da prostituição, parece tudo que é alegria, né? Ah, sim. Mas vai ficando um buraco cada vez maior. Então começou a dar uma depressão. Eu pensava em me matar. Chegou um momento que eu comecei a pensar em tirar minha própria vida. Nossa. Tanto que eu tatuei, eu tenho a tatuagem aqui da morte, né?
Eu tatuei a morte porque eu pensava em me matar. Mas eu não tinha coragem de me matar porque eu pensava, não, se eu me matar, eu vou pro inferno. Fui criado na igreja, né? Falar de um suicídio, não entrar no reino do Já céu. tinha, né, Aí eu a falei, não, não semente. posso me matar. Mas só que algo aconteceu que Deus falou assim, ó, já que ele não quer ir na igreja, eu vou fazer a igreja ir até ele. Uma igreja abriu com influência do meu primo no aniversário da minha avó. Abriu no salão da minha mãe. Então, para mim ir embora, sair de casa, voltar, eu tinha que passar pela igreja. E naquele período que estava a igreja, meus primos evangelizando, o pastor que acabou sendo meu pastor, fazendo um ótimo trabalho, muitos da minha família que estava afastado voltaram para Jesus, Aleluia. alguns se converteram, a igreja começou a crescer. Ali eu tive um encontro com Deus. Glória a Deus. Jesus entrou na minha vida, eu senti uma alegria tão grande. No primeiro dia eu já senti aquela alegria maravilhosa. E subindo a escada, que é o nível da. O salão era no nível da rua e da casa da minha mãe era em cima do salão. E eu subindo a escada de casa, eu subindo com aquela alegria, eu pensei, era isso que eu estava procurando. Estava procurando no lugar errado, né? Nas drogas, na bebida, É, na prostituição, como muita gente hoje, infelizmente, infelizmente. tá buscando alegria, felicidade em lugares errados. Mais um dia, como eu tive um encontro com Jesus, Amém. talvez eu vou até falar para o pessoal, você Pode que tem um falar. familiar aí, você que tem um filho, marido, Aleluia. tem esperança. Porque quando eu me converti, ninguém acreditou que eu ia me converter. Mas eu tive uma guerra. Porque naquela noite eu dormi tranquilo, mas no outro dia, quando eu fui dormir, eu sonhei usando droga. A noite toda usando droga num sonho. Então, quando eu acordei, Um ataque um espiritual, né? ataque. Eu falei, eu fiquei assim, meu Deus, será que eu vou cair? Mas durante o dia eu não pensava nas drogas, não tinha desejo de usar droga. Mas daí eu sonhei no primeiro dia, sonhei no segundo dia, sonhei no terceiro dia, sonhei 2 semanas, todo dia eu sonhava usando Estava droga. realmente sob um ataque, né? Não tem como. Durante o dia eu não tinha desejo. Eu não pensava na droga, não pensava em usar, mas dormia, sonhava. Mas aí quando eu fui falar com um amigo meu, eu fui falar de Jesus para ele, falar de ele vir para a igreja, aí ele falou assim, era numa região lá em Ribeirão Pires que tem muito mato. Ele falou assim, ó, vamos conversar ali, que era um lugar isolado, tinha uma casa abandonada. Aí ele pegou, era o lugar esconderijo dele da droga, ele pegou um pacote de droga e falou assim, você lembra disso? E eu falei, eu lembro. Mas eu falei assim, mas as 2 semanas que eu estou na igreja, valeu por esses 5 anos, 6 anos que eu estava fora. Aleluia. Quando eu falei isso, irmãos, daqui para cima começou a pegar fogo no meu rosto, a penicar. Eu gosto de falar que eu tinha até mais cabelo do que hoje. Foi uma Começou, experiência, foi então, uma experiência. né? É tanto que eu estava sentado no bloco, nós estávamos sentados em 2 blocos, eu num bloco, ele em outro. Eu fiquei pensando, será que isso é o poder de Deus? Que eu não sabia, era novo convertido. Será que isso é o Sim, poder de Deus? E hoje eu sei que era o poder de era o Deus, poder de Deus. porque ali foi quebrado, que eu nunca mais sonhei. E depois, hoje eu tenho 32 anos servindo a Deus, eu já vi droga, assim, achei, né, na rua, Sim. caído, gente usando. Hoje em dia você anda na Hoje em rua, dia, né? você anda na rua, todo mundo tá usando, Recreativo, né? recreativo. Mas é como se eu nunca tivesse usado. Eu creio que foi ali naquele ponto Deus quebrou esse mal em Aleluia. mim, Aleluia. essa maldição. E aí nesse ponto eu fiquei apaixonado por Jesus, eu fiquei um crente chato. Que eu queria falar Como de que é um Jesus, crente eu queria chato? falar de Jesus para todo mundo. Eu lembro até uma vez um amigo meu me viu de longe, ele fingiu que não me viu, atravessou a rua. Aí eu falei, ele pensa que vai fugir. Eu atravessei a rua também para falar de Jesus para ele. Falava de Jesus para todo mundo. Falei, não, tenho que falar de Jesus, porque eu estava tão alegre com Jesus. Apaixonado, né, por Apaixonado. Cristo, né? Eu Glória a sei que ia Deus. falar de Jesus para todo Sim, mundo. sim. Isso é o normal, né? Aí foi o começo da minha fé, foi isso, dessa paixão, desse encontro, dessa minha libertação das drogas, Amém, amém. que eu tinha mais ou menos 22 anos na época, hoje eu tô com, E que vou não fazer precisou 54. passar por nenhuma clínica, né? Não que nós venhamos dizer que isso não possa ser usado e necessário, que a gente sabe, muitas pessoas são libertas, mas foi uma libertação instantânea praticamente, né? Foi o poder de Deus foi o poder de Deus. que te libertou. O pessoal fala, às vezes eu falo isso para as pessoas que você teve força de vontade. Eu não tive força de vontade, não. Foi o Senhor foi mesmo. o Senhor, foi o poder de Deus, foi algo sobrenatural. Sim. Não foi eu me esforçando
para parar de usar. Não, foi algo sobrenatural e eu creio que é melhor assim. E fala muito também da unção que você carrega, né? Porque a tua unção é uma unção de cura, de poder instantâneo, né? De manifestação para quem não conhece. Então já fica aí a dica, né? O apóstolo ele é bem conhecido, mas pode ser que tenha pessoas que ainda não o conheçam. Então, busque o canal dele, temos cursos que estão em aberto, né? E aprenda, né? Porque o teu dom também é ativar o dom de pessoas que carregam o dom de cura e que ainda não acessaram essa unção. Então, eu creio que a tua cura, a tua libertação, ela está muito atrelada à unção que você carrega. Né? Então, o primeiro a receber a manifestação dessa graça, dessa unção, foi você mesmo. Faz sentido? Faz. Porque esse fogo que eu senti, né, do meu rosto para cima, do pescoço, né, para cima, quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo, que foi um ponto-chave também da minha vida, que eu cresci em um lar evangélico, mas só que era de uma igreja tradicional. Sim. Ela não falava sobre batismo do Espírito Santo, não falava sobre dons, não falava nada disso. Falava de Jesus, da história, que é bom. Mas quando eu me converti numa igreja renovada, que falava do batismo do Espírito Santo, via os outros orando em línguas, falava de dons. E eu comecei a falar, eu quero isso aí também. Sim. E aí, quando eu recebi o batismo, eu senti o mesmo fogo, mas só que agora no meu peito. E sempre quando eu oro muito em línguas, eu sinto esse mesmo fogo aqui, no meu peito. Então, o fogo... Minha palavra diz, né? Fogo, assim, e a pessoa, muitos que recebem a cura, eles falam, eu pergunto, o que você sentiu? Eu senti um calor, senti queimar, Sim. é como fogo, acompanha esse fogo. Glória a Deus. É isso que eu tô falando, é a marca do seu chamado, né? É assim, você trouxe a questão que ali com 15 anos você sentiu aquele vazio. Algo na sua infância, antes disso, que você tenha entendido que contribuiu para aquela depressão que te alcançou? Ou você entende que não? Olha, eu creio que é uma perseguição espiritual. Por quê? Pode juntar psicológico, emocional e espiritual. Mas só que eu comecei a usar droga, eu não tinha consciência da depressão, não tinha consciência que estava passando mal. É tipo, eu quero achar algo, uma procura, uma busca. Mas o que aconteceu? Quando mais ou menos eu tinha 7 anos de idade, meu pai era alcoólatra. Ele bebia muito, disse que... Eu não tenho nenhuma lembrança do meu pai, né? Nada, assim? Nada. O pessoal pergunta se não lembro, eu não lembro o rosto dele, eu não tenho essa lembrança, mesmo com 7 anos, que alguns falam que era para lembrar. Não sei se é tipo uma fuga, né? Geralmente sim. É uma fuga. Então, minha mãe gostava muito dele, mas ele disse que ele era uma ótima pessoa, sóbrio, mas bêbado, disse que era insuportável. Então, ela se separou dele e até falou, se ele parasse de beber, voltava, né? Que ela gostava dele. O problema era o álcool. Então, quando ele estava mais ou menos, quando eu estava com 10 anos de idade, ele morando lá no Maranhão, que meu bisavô era cearense, mas ele foi morar no Maranhão, então todos os filhos e muitos netos maranhense. E aí quando meu pai estava lá no Maranhão, ele entrando num bar, ele brigou com uma pessoa. Brigou assim, discutiu, não sei se deu soco, e ele entrou no bar para beber. E aí quando ele estava com um copo de pinga na mão assim no balcão, o cara veio com um pau e deu uma paulada na cabeça dele. Aqui deu 2 pauladas, ele morreu dessa paulada. Levaram ainda para o hospital. Então eu tinha 10 anos. Então o pessoal fala assim, será que essa falta de pai... Eu não tenho consciência, pode até ser, mas não tinha consciência. Eu lembro do meu irmão, fez muita falta. Meu irmão é mais novo do que eu, 4 anos. Eu lembro até hoje, essa imagem eu lembro até hoje, que nós estávamos ali no Parque Dom Pedro, que aqui é um lugar de São Paulo. Sim. Para ir para São Caetano, para São Paulo, nós tínhamos que pegar um ônibus. Nós estávamos no ponto de ônibus e tinha um homem de barba, de bigode, vendendo uns negócios, nem lembro o que era. E aí o meu irmão falou, ô pai, deixa eu ver. Aí todo mundo deu risada, mas era um desconhecido, mas ele chamou de pai. Porque provavelmente parecia, talvez da figura, né? talvez do bigode. Sim.
Então, mas eu não tenho essa consciência se foi por causa disso, daquilo, mas eu creio que a mesma maldição queria pegar. Meu pai era alcoólatra, também chegou a usar droga, queria pegar São ela. portas, né, espirituais que geralmente assim as famílias, né, elas vão abrindo. Como a gente sabe, até quarta geração, né? Então o inimigo ele vai abrindo portas para que ele possa permanecer. Muitas pessoas, inclusive como servas de Deus, falam assim: ah, não, em Cristo a maldição foi quebrada, mas aí se alguém abriu a porta de novo, ele reinicia o processo na próxima geração. Por isso que é importantíssimo a gente entender, né, que o posicionamento ele não está só atrelado à nossa vida, mas também à vida dos nossos filhos e da geração que segue, né? Porque é uma situação que o inimigo ele sempre vai encontrar ali um caminho para trazer toda essa situação. Mas uma coisa que eu vejo também é que, como você trouxe, né, a igreja foi até você, né? A igreja do Senhor, ela é viva e ela se movimenta. E nessa ação da igreja ir até você, o Senhor ali, ele estava respondendo orações, porque os céus, ele sempre responde. Então, com certeza, assim, existia um clamor, porque nós, assim, quando eu creio, né, quando nós chegarmos no céu, nós vamos conhecer muitas pessoas que oraram por nós que nós nem sabíamos, pessoas que intercederam, que clamaram, que invocaram o nome do Senhor por libertação e por cura. Então, eu creio que ali, assim, Deus ele já trouxe sobre a tua vida resposta de oração, porque às vezes fala assim: ah, como que foi o processo? O processo foi gerado em alguém. Alguém gerou esse processo. Eu creio que uma pessoa que, vamos dizer, pode ser várias, né? Mas uma Sim. pessoa com certeza, que a minha avó, né, que eu falei com 102 anos, ela é um exemplo para a família de fé, dedicação, desde os 12 anos servindo a Deus. Sim. Nunca desviou, nunca afastou. Nunca vi ela reclamar de nada. Amém. Ela é cearense. Para você ter uma ideia, o marido dela, que é o meu avô, pai da minha mãe, ele sumiu. Assim, ele saiu para trabalhar, alguns falam para trabalhar, outros fazer alguma coisa, mas ninguém sabe o que aconteceu com ele. Nossa. Então ela teve que criar, num tempo mais antigo, 7 filhas mulheres, e sem saber o que aconteceu com o marido dela. Sim. Mas nunca vi ela reclamar de nada. E ela, da minha família, muitos se esfriaram, minhas tias. Não estava no mundo assim, bebendo, se prostituindo, mas não estava na igreja. Mas Sim, ela eu tava sempre buscando. firme na igreja. Nunca se esfriou na igreja e sempre pedia. Meu primo uma vez falou que a minha avó sempre pedia nas reuniões da família oração. Ah, ora pela minha família, por salvação. Então, uma dessas pessoas, eu sei que com certeza a minha avó orou muito para a família toda. Sim. E hoje, talvez 80% está servindo a Uma Deus. valente do Senhor, né? Que Uma permaneceu diante de toda a situação que a gente deduz, né? Porque a gente não tem como ter certeza, mas assim, se as coisas hoje, né, apóstolo, são tão difíceis, sobretudo para uma mulher, criando filhos solo e tudo mais, imagine naquela época, né, que as dificuldades seriam, né, Maior. muito maiores, né? Então, Deus ele sempre tem os seus valentes, né? Ele levanta valentes e o valente ele não precisa de circunstância, é aquele que se dispõe, né? Aquele que se posiciona e fala assim: eu vou permanecer, eu vou ficar fiel. Então, assim, você teve uma mulher de referência, né? Como fé, porque o Senhor ele não fica devendo nada para ninguém. Eu costumo falar, né? Que ele é fiel. Ele é fiel. Aleluia. E depois dos 15 anos, nessa libertação, como foi passar a juventude, né? Uma juventude aí dentro agora dos caminhos do Senhor, liberto, porque tem outro nível agora de guerra, né? Eu lembro que tem duas fases. Ao mesmo tempo eu fico pensando que Deus trabalhou rápido na questão de chamado, que com 2 anos fui ungido pastor. Nossa! 2 anos na fé e fui enviado para o Nordeste. Mas eu brinco que no primeiro ano que eu estava na fé, foi um profeta na igreja e apontou assim o dedo para mim, aquele jovem ali. Aí ele fala assim: ó, Deus está falando que vai trabalhar, tem uma grande obra para fazer com você, mas vai trabalhar devagar. Aí eu fui para casa bravo. Eu falei: que é isso, Deus? Trabalhar devagar, eu quero rápido. Eu quero pra ontem. Eu quero pra ontem. Que negócio é esse? Realmente eu falei com Deus: Deus, não, nada disso. Mas eu tava pensando, foi rápido, porque depois de 2 anos fui ungido pastor. Muito rápido, né? E fui mandado para o Pernambuco para fazer a obra. Então a minha juventude, até Que fiz. Deus fez pegadinha.
Fala assim, eu vou falar aqui devagar Isso, só para ver. só para ver a reação dele. E aí, então, minha juventude foi já querendo fazer a obra. Tanto que eu tava com 24 anos, foi a primeira vez que eu fui pro Pernambuco fazer a obra lá, na cidade de Lagedo. Fiquei 3 meses, depois fiquei em Tupanatinga. Mas como eu era muito novo, talvez eu não aguentei um pouco de pressão, voltei. Mas nessa região do Pernambuco, voltei de novo em 98. Aí fiquei em 98, 99, 2000, e aí depois voltei para Caruaru. Mas eu fiz bastante trabalho, tanto em Lagedo, Tupanatinga e por último Caruaru. Então sempre se doando. Eu queria e quero, né? Nunca mudou, né? Ser usado por Deus. Fala, Deus me usa, me usa. Meu foco é cura, mas me usa para salvar vidas, para evangelizar, para o drogado, o alcoólatra ser liberto. Então, essa era a minha paixão. Tanto que quando tinha uns jovens da igreja, nada contra, né? Os jovens queriam passear, estava mais preocupado em namorar. Tanto que eu namorava, falei assim, não, eu quero namorar quando aparecer a pessoa certa, né? Que aí foi a minha esposa, quando eu casei, eu acho que tinha 5 anos que eu estava na igreja e nunca tinha namorado ninguém. Depois que eu me converti. Conta uma parte aqui pra gente que quer saber também como foi que a amada apareceu na vida. Quando eu me converti, eu namorei uma prima minha, acho que 2 semanas. Ela terminou. Aí eu falei assim, ó, quer saber, eu não quero ficar namorando. Orei com Deus. Não quero namorar com uma, com outra e achar a pessoa. Eu até falei assim, Deus, se mesmo que for demorar 10 anos, eu quero namorar a pessoa que eu vou casar. Sim. E aí... Já uma decisão já madura, né? Madura. Porque... Eu falei assim, eu não quero ficar... Eu falei assim, aqui eu vou casar, então demorar... Os cristãos de hoje, eles estão fazendo test drive, né? Eu lembro de um jovem lá da igreja lá que eu fui pastor, ele tentou com uma, tentou com outra, mas só que era engraçado que ele chegava em uma e falava, tô apaixonado por você. Ela falava, não quero. Aí ela ia na outra, eu tô apaixonado. Ele estava apaixonado por todo mundo, todo né? mundo. Ele tinha que ser apaixonado por Jesus primeiro, ficaria mais fácil, né? E aí, a minha esposa também, ela também um propósito que queria namorar a pessoa que fosse casar. Então ela esperou 8 anos e eu esperei 5. E quando nós conhecemos, eu vi que ela era uma mulher de Deus, ela viu que eu também levava as coisas de Deus a sério. E aí, lá no Pernambuco, a igreja nos mandou fazer a obra no Pernambuco. Eu ficava na cidade, ela ficava no sítio. Você já pastor, e qual que era a unção que ela tinha na época? Missionária. Amém. Então vocês dois já estavam aí engajados na obra. E aí, quando nós fomos namorar, foi algo tão rápido. Assim, mas nós já se conhecia, mas foi rápido o namoro. Porque nós começamos a namorar dia 25 de junho. E nós casamos dia 25 de julho, um mês depois. O senhor é um homem diferente, porque lembra o início do namoro com data, dia certinho, diferenciado. Aí até é engraçado que foi lá no Pernambuco que nós começamos a namorar e fomos casar. Pessoal, mas por que vocês vão casar tão rápido assim? Olhava assim pra barriga dela, acho que vai ter alguma coisa errada aí. Sempre, né? Mas só que meu filho veio nascer 3 anos depois. Mas só que foi rápido também por causa do meu pastor. Meu pastor, eu falei assim, pastor, nós vamos casar, então vai ser o final do ano. Ele falou, não, eu já vou aí no mês que vem, que ele ia fazer uma cruzada e já casa aí agora. Não precisa demorar, aí, não. Eu falei, então vamos. Então também foi uma iniciativa, ele incentivou. No mês que vem, então foi em um mês, Deus deu tudo que precisava para casa. Deus marcou junto, Marcou tudo. E aí desse casamento, 3 anos depois, eu tinha mais ou menos uns 27 anos, com 30 anos, aí nós já estava morando em Nova Odessa, ela estava grávida de 6 meses, e aí um pastor falou assim, tá precisando, Nova Odessa é interior de São Paulo, perto de Americana, Campinas, Hortolândia. Aí um pastor falou assim, tá precisando de alguém lá em Cambará do Sul, que é o Rio Grande do Sul. Nossa. Então eu já tinha feito a obra no Nordeste com ela. E aí eu falei, vamos lá, vamos. E sempre sendo enviado pela igreja, né? Pela igreja. E aí nós fomos, ela com 6 meses grávida, com barrigão, sem conhecer ninguém lá no Sul. Lugar que faz né? Abaixo de 0, pegamos 2 graus abaixo de 0. Saiu de um... Aí o meu filho, que está agora com 24 anos, Davi, que é uma bênção, um jovem de Deus, Amém. Serve a Deus, firme na casa do Senhor. Então tem um filho gaúcho, só tenho ele, gaúcho lá, nasceu lá em Cambará. Mas só que
menos de um ano, nós viemos voltar de novo para São Paulo, ele nem conhece a terra dele. Até eu brinco com ele, olha, tem que ir lá visitar, conhecer, visitar, que é muito lindo lá. Sim, Camará do Sul é muito lindo visitar. E aí foi nesse percurso, fazendo a obra aí junto, e ele também acompanhou, né? Que ele já foi para o Nordeste, já foi para cá, para lá. Filho de crente e se for missionário, o pastor que vai para o campo mesmo, vive em si o mesmo chamado dos pais, não tem como, né? Eles vão crescer dentro desse contexto. Meus filhos também cresceram debaixo de banco de igreja, atrás de altar, dentro de seminários, e eu acho que é o melhor ambiente para que a gente possa criar filhos. Contudo, né, que hoje em dia, né, nós vamos entrar um pouquinho falando sobre a igreja, o valente e a igreja atual, tendo visto o cenário, né, que tem se levantado e as vozes que têm se levantado para poder denunciar muitas coisas, né, que ficaram muito tempo ocultas, mas assim ainda é o melhor lugar. Então, para você que está aqui, não desista de criar o seu filho dentro do ministério, fazendo a obra, te vendo fazer a obra. E uma coisa também que eu acho importante, eu costumo ministrar, como o apóstolo sabe, eu ministro mulheres, que a gente precisa mostrar a nossa humanidade, não carnalidade, mas a nossa humanidade. Porque se nós quisermos aparentar que existe uma vida folclórica quase, né? Que uma vida irreal. E não é, a vida ela é real, né? Existe o dia a dia, existe a batalha do dia a dia, casamento, maternidade, paternidade, tudo isso faz parte da nossa vida. Se a gente colocar isso como algo muito espiritualizado, no sentido de que como se nós não errássemos, aí eu acho que começa o grande erro. Então, para quem permanece e fica firme, então, é esse o caminho, é permanecer e ensinando o teu filho sobre humanidade. Porque, infelizmente, algumas pessoas, elas criam uma utopia, né, o apóstolo, que acabam as pessoas se perdendo do que é realmente o viver uma vida cristã. Uma vida cristã é uma vida de renúncia, é uma vida de arrependimento, né? Então, assim, se eu não acredito que eu tenho erro, eu não vou me arrepender, né? Verdade. Então, eu preciso entender que existe um caminho de arrependimento e ele é todo dia, né? Assim como o pão nosso, né? Assim como tudo aquilo que o Senhor ele nos providencia é todo dia. O arrependimento também é diário. E eu queria que você trouxesse também para nós essa parte, né? Da sua parte como um pai, como um marido, e como que é lidar com a obra. A gente sabe que não é fácil, né? Lidar com todas as nuances da obra, e vai para lá, e vem para cá. E, pai, agora eu já tenho meus amigos. A gente já está estruturado aqui e muda de escola. Essa parte do homem de Deus que precisa vivenciar a humanidade lidando com um filho, com uma esposa e com as circunstâncias da vida. É interessante quando você muda de lugar, né? Principalmente a criança sente mais do que os adultos, né? Então as fases, né? Quando nós mudamos para Caruaru, meu filho tinha 9 anos de idade, né? Mas ele se adaptou logo nessa fase. Aí quando ele voltou, ele já tinha, vai ficando 4 anos, ele já estava com uns 13, 14, já outra fase, né? Mas eu acho que a maior dificuldade, não só das mudanças, que quem muda muito, né? Sim. Acaba tendo essa dificuldade, principalmente filhos, vai criando laços de amizade, escola. Sim. Ele entra em crise que não quer mudar com esses pastores. Não quero mudar para aquela cidade. Às vezes muda e gosta, mas só que no começo tem aquela dificuldade, normal, adaptação. Né? Mas é o dia a dia do próprio ministério. Porque o pastor sofre muitas vezes ingratidão. Ele, vamos dizer assim, às vezes o pastor coloca alguém na casa dele, aqueles que recebem, ou convive com pessoas, e a pessoa está elogiando, falando bem de você, e de repente essa mesma pessoa está falando mal de você. Sim. E você descobre. Você descobre, o seu filho vê. Sim. Então essas ingratidão, essas dificuldades do ministério, eu acho que é o que machuca mais tanto o líder como a família do líder. Sim. A esposa. Quando eu estava preparando, perdão, irmão, estou com um pouquinho de tosse, mas
eu quero falar de algo muito importante. Eu estava preparando um pastor, e sabe o que eu falei para ele? Preparando para enviar ele abrir uma igreja lá em Minas Gerais, e falei assim, ó, se prepare para ingratidão. Isso aí. Eu falei, por quê? Porque você vai ter pessoas que você vai ajudar, tem pessoas que você vai fazer tudo por ela, e mesmo assim ela vai ser ingrata com você. Sim. E o que aconteceu? 3 meses depois, eu tive que ir lá, porque a mulher dele estava chateada, que teve um rapaz que ele ajudou, fez tudo. E aí eu cheguei lá e falei, mas eu não falei para vocês? Eu não falei Já estava que preparado. já estava preparado. Então, essas dificuldades do ministério, ingratidão, rebeldia, traição, às vezes machuca muito a família pastoral. Às vezes o pastor aguenta, mas às vezes a esposa não, às vezes o filho não. Sim. Essa é a grande crise que tem. Não sei se você já passou por isso. Nossa. Na verdade, assim, o que eu costumo dizer, assim, que nós precisamos aprender que a mesma mão que te aplaude hoje é a que pega a pedra para te atacar amanhã. Aconteceu com o Paulo, né? O texto lá. Exatamente. Mas então, você não já conhece aquela história? Tem uma história que o pastor foi lá na casa de um casal de obreiro e sentou lá no sofá, tava conversando, e aí o filho, né? O filho do casal ficou assim, olhando assim, atrás dele, né? Olhando na frente, olhando atrás, fazendo isso e olhando. E aí o pastor, que foi, menina? Por que você tá fazendo isso? Não, é que a minha mãe sempre diz que você tem 2 caras, eu tô procurando a outra. Nossa. Casal de obreiro. Pois é, né? Vai fazer assim. Pode, né? Não pode, né? Vai fazer, falando pro filho, mas realmente esse é o problema. Só que é interessante isso. Eu conheço pastores feridos, machucados, e conheço família de pastores machucados. Tenho 30 anos na fé, então não só... Já vi muita coisa, Já né, vi muita apóstolo? coisa. Conversei com muitos pastores, pastoras, as mulheres conversando com o casal, Sim. né? Porque são pessoas normais, né? Assim, Normais. porque parece até que são pessoas que não sentem, que não dói, né? Parece assim que pode ferir a vontade que... Não, imagina, fulano não é pastor? Tá, mas é pastor e não sangra? É pastor, né, e não tem coração, não tem sentimentos, e como qualquer ser humano, né? Se você for traído, você vai sentir. Lógico que a gente precisa, eu costumo dizer, recupera rápido, né? Levanta rápido, por quê? Porque, assim, se você não tiver essa capacidade de ser resiliente e levantar rápido, você é tendencioso a entrar em ciclos de depressão. E aí a gente já sabe, né? Que é o que o inimigo quer. Por quê? Porque quando um valente se levanta, como Davi se levantou, ele levanta para ativar outros valentes. Então, quando o inimigo ele pensa em derrubar um valente de Deus, ele não está pensando só naquele valente, ele pensa em todas as pessoas que esse valente vai levantar. Inclusive, como foi com a sua avó. Quanto que essa mulher não deve ter, assim, permanecido diante de tantas investidas do inimigo. Por quê? Olha só, como você trouxe aqui, 80% da família alcançada, liberta, curada, porque uma mulher falou, eu permaneço de pé. E com certeza ela viveu muitas circunstâncias. E a né? minha família é grande, né? Porque ela teve 7 filhas mulher, dessas 7 filhas mulher, 44 netos, já tem mais de 130 bisnetos e já tem mais de 20 tataranetos. Glória a Deus. Então Deus é muita gente. É muita gente, né? E Deus está na geração do justo, como diz na palavra, né? Verdade. Então isso é tremendo. E é uma coisa assim que nós, quanto filhos de Deus, lógico que perdoar, eu costumo dizer, gente, perdão é de graça, né? Mas, assim, existe realmente, assim, aquela situação das pessoas, elas não entenderem que ali, além de um pastor, além de um ministro, está um homem, está um pai, está um ser humano, né? Tá um marido, tá uma pessoa que também, assim, ela sente, né? Porque o que eu vejo muitas vezes é esse tipo de situação. A gente, eu espero que você esteja gostando, né? Assim, eu até me perco, porque você fica falando. Não, até falando aqui, desculpe, né, pastora, mas falando, você que ainda assistiu até que não deu o like, deu o like. Isso, aqui isso é o que eu ia primeiro falar. programa, né? Então compartilha e vamos ajudar a crescer rápido. Exatamente. Compartilha. E se você também passou por isso, você como líder, ministro, e se você é uma dona de casa, você também é uma líder, né? Porque você
conecta lá na sua casa, na sua família, como uma líder. Então, você também deve ter vivenciado. Conta aí pra gente nos comentários se você já passou por isso. E é aquilo que a gente aprende e a gente vivencia e ensina, porque senão ninguém fica de pé. Perdoar. Quanto? 70 vezes 7. Perdão, e aí a gente entra numa coisa que eu sempre ensino às mulheres: perdoar muitas vezes não é conviver, porque existem circunstâncias e circunstâncias, e muitas vezes a gente precisa proteger a nós mesmos, a nossa casa, né? Verdade. Porque uma das coisas que eu sempre ministrava também, apóstolo, que muitas pessoas elas não querem ir na igreja porque elas ouvem falar tão mal das pessoas da igreja que as pessoas da família falam assim: mas eu não quero esse lugar, porque se fala tão mal. Então, assim, uma das coisas que prejudica muito também é essa questão, as pessoas falarem mal, que entra na historinha, né? Cadê a outra cara? Porque Você sabia que uma vez lá, hoje eu estou itinerante, mas fui pastor local por muitos anos, né? Ali em Ribeirão Pires. E aí uma vez uma irmã contando para mim que a filha dela adolescente, que eu acho que na época tinha 14 anos, 15, eu falei: a menina tem mais sabedoria que ela chegava e desabafava pro marido da irmã tal, que falou isso, ou da irmã que falou aquilo, aquelas briguinhas que sim, acontecem até coisas normais, né? coisas normais. E aí a filha dela falou assim para ela: ô mãe, se você ficar falando isso pro meu pai, como ele vai ir para a igreja? Mais sábia do que a mãe. Ela mesmo, a irmã estava contando para mim que ela falou isso, né, pastor? E eu fiquei pensando: é verdade, Sim, isso tinha que partir de você, não sim, da adolescente. sim. Nem tudo precisa ser dito, Nem né? tudo. Lógico Se, que eu, tem. se tem alguma coisa, mas tem coisa que é tão simples de você Tem falar. coisas que são pontuais e são coisas corriqueiras, e a igreja, ela passa a ser a sua família, É. querendo ou não, né? O segundo, é a sua segunda família, né? A gente às vezes convive mais com pessoas da igreja do que da nossa própria família. Mas eu quero agora passar um pouquinho sobre a unção, né? O poder, o fogo, a glória, porque para você que não conhece, o apóstolo, ele se move em cura, né? Deus usa ele poderosamente. A gente tem grandes aí testemunhos, e eu queria ouvir de você um dos testemunhos aí que te marcou, que você viu Deus te usando ali para curar, né? Em tantos seminários, tantas pessoas, tanto legado, né, apóstolo, deixado. Eu gosto de falar assim, tem dias que Deus faz algo especial. Eu estava numa cidade de Itajubá, eu vim para pregar numa cidade chamada Piranguinho, que era aniversário da igreja, desse pastor que eu falei: se prepara para a ingratidão, estava fazendo 3 anos lá. Mas eu não sabia, ele arrumou uma agenda para mim pregar domingo de manhã numa igreja. Então eu preguei e fui passar o microfone de volta para o pastor. Mas ele tinha falado para o pastor: ele é muito usado em cura. Eu não sabia disso, que era um culto de cura. Quando é um culto de cura, eu trago até uma mensagem de cura. Sim, Eu trouxe uma mensagem, nem lembro qual que era. E eu falei então para o pastor: falei, então, você. Ele falou: ó, mas tem um monte de gente doente aí. Que ele viu que eu estava passando o microfone. Tem um monte de gente doente. Eu falei para eles virem aí. E eu falei: não, então você termina o culto, eu vou orar lá embaixo, que o altar era alto, né? 1,5 m, eu acho. Eu falei: eu termino o culto, eu vou orar para as pessoas. Mas esse dia foi impressionante. Igual tinha um rapaz que era católico até. E ele falou assim: ó, olha primeiro ele é católico, a mulher dele já tá agitada, querendo ir embora. Que ele tinha sofrido um acidente, ele não conseguia pôr o pé no chão. Tava engessado, mas só que ele não conseguia pôr, que tava inflamado ali. Eu não lembro qual era o problema, mas só que ele tava com as muletas para andar, porque não conseguia pôr o pé. Nós oramos por ele, ele já começou andando. E aleluia. o que é interessante é que ele foi embora antes do culto, né? Eu continuei orando para as pessoas, e o pessoal me comentou que a mulher dele foi dar amuleto para ele. E ele: não, para que eu quero isso? Mas Glória a Deus. Fui curado. nesse dia foi muita cura. Tinha uma mulher que tinha um mioma, que tava a barriga inchada, parecendo de grávida. E aí fez assim, ó, diminuiu na hora. Glória a Deus. Pessoas que não conseguiam levantar o braço, tinha um homem que levantava até aqui, começou a levantar. Até o pastor dessa igreja, que hoje está na Glória, ele falou assim: ó, tenho 20 anos de ministério, mas nunca vi o que aconteceu aqui, cura instantânea. Eu estava com uma equipe de pastores, presbíteros, eles saíram impactados, Deus saiu impactado, que é Deus que faz tudo. Mas naquele dia eu tive uma impressão que 100%, e não é sempre que acontece isso, 100% das pessoas foi curado. Porque às vezes é 80%, às vezes é 70%, mas naquele Glória a dia foi Deus. 100%. Então foi um dia quando eu falava qual o dia especial, eu lembro daquele dia
Mas o primeiro milagre foi de uma menina cega de um olho. Nossa. Em Buenos Aires, na Argentina. Ela tinha uns 4, 5 anos, era pequena. E a mãe dela falou assim, ó, ela é cega de um olho e a doença que cegou o olho dela tá passando pro olho bom. Então, se Deus não intervisse ali, ela provavelmente ia ficar cega dos 2 olhos. E aí ela voltou a enxergar na Glória a hora. Deus. Glória a Deus. Depois de 5 anos, o pastor da Argentina que estava traduzindo mandou a foto dela já grandinha. Amém. Falou, lembra dela? Lembrei, curado 2 olhos. E eu Deus falei, é fiel, né? Deus é fiel. Então, muitos momentos especiais de vendo essas curas e milagres, porque o nosso Deus não mudou, continua curando. Aleluia. É isso que eu creio. Continua curando. Aleluia. E se você crê, né? Ele pode te curar agora. Creia nisso, né? Eu creio no poder de Deus. Eu creio que a gente ainda vai, lógico, né? A gente tem visto, mas assim que não seja pontos isolados, sabe, apóstolo? Que não seja momentos onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu não estou. Então, onde Deus está, se Deus está, não falta nada. A presença dele é poderosa para se manifestar e curar, e que assim seja. Né? Nesse tempo, nós estamos aqui em concordância, e há uma chave espiritual que te daria as chaves do reino, né? Então, nós ligamos na terra que é aquele que está assistindo e que está enfermo, pelo poder do nome de Jesus, que você possa ser curado. Amém, apóstolo? Amém. Eu creio que uma das missões minhas, eu gosto de falar isso, que você falou do curso, eu tenho curso, tenho livro, lancei 2 livros de cura agora. Amém. O objetivo... Podia ter trazido, apóstolo, pra gente. Esqueci, agora que eu estava lembrando agora. E o propósito é esse, pela graça de Deus, eu já vi Deus curando através da minha vida, mas só que isso é pouco, a missão minha é ativar pessoas. Aleluia. Com os livros, com o curso, eu recebi uma mensagem tão legal ontem. A irmã falou, ó, pastor, eu não lembro se ela leu o livro ou o curso, eu fiz o que você fez, orei para minha irmã, foi curada, e eu fiquei feliz. O pessoal mandando testemunho, não apenas que está recebendo a cura, que está sendo usado em cura. Sim. Então, o objetivo nosso também é esse, ativar muito do povo de Deus e ter cura no modo geral, não é pastor, apóstolo... não é centralizar, profeta, né? Não, é a igreja. Isso, é disseminar, é levantar. É esse o propósito, porque muitas vezes as pessoas elas querem a unção centralizada. E não. O reino de Deus se expande, multiplicando e não centralizando. Então, assim, essa é uma visão de reino. A visão de reino não é assim, ó, todo mundo aqui comigo. Não. Eu quero mais é que você se levante para você ser levado, ungido, ativado, para que você realmente leve aquilo que Deus ele colocou. Porque Deus deu uma unção para cada um. Mas, assim, Deus, ele usa pessoas para poder abençoar pessoas, usa pessoas para ministrar sobre pessoas, usa pessoas para liberar pessoas. Só que eu preciso ter essa disponibilidade. E tem muitas pessoas que elas são, assim, reservatórios da unção, né? E ficam retendo a unção. E, assim, eu costumo brincar, falei assim, gente, no céu não tem crise, não tem escassez, e quanto mais você libera, mais o céu te dá. Então, você pode liberar unção, né? Pode ministrar sobre pessoas, porque nós carregamos a autoridade do Senhor para declarar que aquilo que essa pessoa carrega vai ser manifesto, porque Deus já deu. A unção já foi dada. E a lei da semeadura, né? Exatamente. Que você semeia, você colhe. Exatamente. Então, quanto mais você semear, você tem a unção, quanto mais você libera, Aleluia. Mais vai multiplicar na sua vida. Exatamente. E é isso que a gente precisa, mais pessoas cheias da unção, cheias do poder de Deus, cheias do fogo da presença de Deus, né? Porque quando a presença de Deus ela chega, ela é inconfundível. Porque o cenário muda, o clima muda, o sentimento muda. Às vezes o problema está lá, né? Não mudou nada. O problema está lá, a conta não mudou, o dinheiro não chegou, mas o sentimento muda. Porque nós passamos a andar com um sentimento de certeza de vitória, independente da circunstância, que é a fé, que é a paz que o mundo não entende, né? Que a palavra de Deus fala. A gente tá indo... seguindo aqui, antes da gente ir para a finalização, eu queria muito que o apóstolo falasse um pouquinho sobre tudo aquilo que a gente tem visto nos últimos dias. A igreja tem se levantado, denunciado muitas coisas. Como que
como que o apóstolo, como sendo um valente de Deus, enxerga tudo isso que está acontecendo? Porque, querendo ou não, assim, né, os holofotes voltam-se para todo mundo, e aí a gente tem que provar que é inocente, né? Que não, que é uma pessoa que tem uma vida que está centrada na verdade do Evangelho. Como que você tem visto todas essas crises, né, atuais que a gente tem visto, sobretudo de denúncias no Brasil, na igreja atual? Eu acredito que existem dois pontos que a igreja precisa tomar cuidado. Existe o problema de pecado, sempre existiu. Sim. Pecados ocultos de líderes, corrupção, violência. Mas aí falar assim, todos é assim. Quando você põe todos, você pensa, não, todos os pastores estão assim. Não, tem muitos homens de Deus, mulheres de Deus, que estão dando a vida pela obra, dando a vida por pessoas, que estão ajudando pessoas. Então, é algo que você fala, se tem um problema, essa pessoa tem que ser, se for algo contra a lei, tem que ser punida, tem que ser presa. Mas tem coisas que você não pode falar que todos são assim. Não. É igual alguma vez, eu vou dar um exemplo que aconteceu com um irmão. O irmão estava falando mal da igreja lá, que eu congregava, uma igreja bem grande. Que a igreja é isso, aquilo, não sei o que, os irmãos. E eu falei, tá bom, se é desse jeito, eu vou falar de alguns casais e você fala o que você tem contra ela. Eu fui esperto, né? Falei, esse casal tal. Não, eles são uma benção. Esse casal tal. Não, eles são uma benção. Eu falei de 10 casais para ele. E todo ele falou, era uma benção. Eu falei, tá vendo? O problema não é o seu foco. Sim. Você está olhando para aqueles que têm problema, mas não está olhando para aqueles que são uma benção. Exatamente. Então, existe problema, a igreja precisa ser corrigida, mas existe também os bons, né? Não vai falar todo mundo é ruim, todo mundo é bom. Esse exagero, todo mundo é bom, né? todo mundo é ruim. São os extremos, os extremos, né? Não, então tem que... Cada caso é um caso. Mas eu acho que um dos problemas na igreja, fora isso, da violência, se tem, se não tem, eu acho que existe um problema número 1. Muitas igrejas estão frias espiritualmente. E quando a igreja está fria, fica mais fácil de o pecado prevalecer. Seja qualquer tipo de pecado. Não só violência. Pecado da prostituição, da fofoca, da pornografia, do adultério. Quanto mais frio, mais a carne domina e a carne vai desejar. Então, eu acho que existe vários problemas, mas muitas igrejas, o problema, eu acho, que estão frias espiritualmente. Precisa de um renovo, de um avivamento. E por que ele pareça, quando você estuda a história da igreja, onde houve avivamento, as pessoas eram levadas a arrependimento. Então, vem o avivamento, aqueles que estão vivendo no pecado, como fala, aquele que pregou o pecador na mão de um Deus irado, diz que os presbíteros da igreja agarravam na coluna, falando, Deus tem misericórdia, que nós estamos caindo no inferno. Então, há um arrependimento. Então, nós precisamos de um avivamento. Voltar para esse lugar, né? De arrependimento. E assim, e daquela busca pessoal, né? Porque o que acontece? Nós, quanto pastores também, muitas vezes, né? Eu sou ministra de adoração e muitas vezes eu vejo que as pessoas, elas chegam na igreja, elas esperam que o ministro despertem nela o desejo de adorar. Então, assim, existe o meu desejo. Eu sou responsável por manter a chama e a paixão por Cristo, pela palavra e pela uma vida dedicada a Deus. Eu tenho que ser a responsável. E se cada um fizer a sua parte, a gente vai ter esse avivamento. Então, o que eu vejo também, assim, é uma terceirização da responsabilidade pessoal por manter a chama. Eu preciso ler a Bíblia e desmistificando. Não é todo dia que a gente quer ler Bíblia. Não é todo dia. Não é todo dia que a gente está naquele ímpeto. Não é todo dia que nós estamos totalmente... Nós fazemos por quê? Porque entendemos que é uma disciplina que eu tenho que ter. E aí é aquela coisa, você começa a fazer que nem exercício, né? Se você começa a fazer exercício, no primeiro momento você fala assim, Deus me livre, que eu não quero saber disso aqui. Né? Para que eu fui caçar assunto com isso? E depois, a presença de Deus, ela começa a invadir o teu coração, ela começa a te encher. Mas a responsabilidade, ela é pessoal. E ela é intransferível. E muitas vezes o que eu vejo, quanto pastora também, as pessoas terceirizando a responsabilidade da igreja trazer isso. Faça você.
Seja você um instrumento, né? Seja você o valente de Deus. Fala assim, olha, eu vou permanecer. Eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu vou continuar buscando ao Senhor. Inclusive, Davi, ele tem essa atitude. Quando a arca entra em Jerusalém e ele entra saltando, dançando, e ele não se incomodou, porque muitas pessoas elas ficam assim, ai, eu não vou ser espontâneo, eu não vou demonstrar, ou eu, sei lá, eu não vou transparecer toda a alegria que eu sinto com a presença de Deus, preocupado pelo julgamento, o que o outro vai achar. Então, assim, seja íntegro e sincero para com Deus, porque o outro é responsabilidade do outro. Mas quando um é aceso, é muito provável que Vai acender o outro. quem está perto vai acender também. Por quê? Porque é contagiante a presença de Deus. Então, eu preciso entender que eu sou responsável por manter a chama da presença do Senhor acesa em mim. E se cada um fizer isso, né, tem um ditado que diz: se cada chinês limpar a sua porta, Pequim vai amanhecer limpa. Então, se cada um fizer a sua parte, porque se eu mantenho a chama acesa, é como você trouxe, é muito difícil que eu vou olhar para o pecado ou para qualquer, né, circunstâncias que me afastem da presença de Deus da mesma forma, se eu tivesse frio e distante da presença. Porque a presença de Deus, ela nos constrange, né? O amor de Deus nos constrange, como diz a palavra. E eu queria agradecer você que está aqui e queria partir para as nossas considerações finais, para que Posso orar, pô? o apóstolo quiser orar por pessoas, né, que estão enfermas, então já toma posse, para que, então, fica na liberdade, apóstolo, de estar orando pelos Você que está ouvintes. enfermo, coloca a mão aí na enfermidade. Aleluia. Se é caroço, nódulos, Deus pode te curar agora. Pai, no nome de Jesus, eu peço para todos aqueles que vão assistir esses vídeos, não importa o tempo, daqui um mês, daqui um ano, 2 anos, 10 anos. Pai, no nome de Jesus, o Senhor possa estar curando agora. Amém. Nós repreendemos caroços, nódulos, hérnia, tumores, câncer. Nós repreendemos espírito de cegueira, de surdez. Nós repreendemos toda doença. Que uma unção de cura venha da planta dos pés à cabeça. Toque neste corpo. Mas também pedimos, meu Pai, que o Senhor venha batizar com fogo. Aleluia. O fogo do alto. Traga um renovo para essa vida. Ela seja curada no corpo, seja curada na alma, seja curada na mente. Receba Aleluia. a cura agora, Aleluia. em nome de Jesus. Em nome Amém. de Jesus. Aleluia. Oh, pegou fogo aqui. Aleluia. Escreve aí, fala se eu senti o Aleluia. fogo. Eu sinto fogo. Procura o nódulos, procura o caroço. Aleluia. Levanta o braço. Faz algum movimento que você não podia fazer. Vê e escreva aí o seu testemunho. Que eu creio que Aleluia. Deus te curou. Aleluia. Aleluia. Amém. E muitas vezes a cura também, ela vem na alma, né? Como o Senhor te curou, a sua alma foi livre, como Verdade. diz a palavra, né? O salmista ele vai falar assim: a minha alma voa livre, o Senhor é o nosso auxílio, Ele é aquele que liberta almas. Então creia você também que por alguma situação se sentiu amarrado em correntes, que você possa tomar posse dessa cura do Senhor na tua vida, porque o Senhor liberta almas. Eu lembro de um episódio na minha vida, eu tinha muito problema com depressão, com sentimentos de morte, e quando o Senhor, ele entrou na minha vida, é como se eu tivesse dormido e acordado outra pessoa. Porque aquela sensação de morte, de prisão de alma, ela acabou totalmente. Até baseado nisso, Deus estava me dando uma palavra que tem a ver com isso. Deus te tirou vindo de algo sobrenatural. Aleluia. Eu sei que você trabalha, né, em inteligência, fez vários cursos, tem ferramentas emocionais para ajudar mulheres. Amém. Você trabalha, mas quero te dar uma palavra. Amém. Deus está te dando ferramentas espirituais. Amém. Muitas mulheres vão ser curadas também de uma forma Aleluia. sobrenatural através das suas vidas. Eu vejo creio. ferramentas sendo colocadas nas suas mãos. Oh, aleluia. Você vai sentir a diferença nas ministrações, nas palestras, na convivência, na oração. Oh, Que aleluia. mais mulheres serão curadas de creio. forma sobrenatural nas suas emoções, Eu creio. através da sua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Oh, glória. Aleluia. Oh, aleluia. Eu recebo. Bom, eu quero agradecer, apóstolo.
imensamente, né, por tudo. Uma das coisas que eu falei, Jesus, esteja à mesa conosco. Amém. Esteja conosco e nos ministre, esteja direcionando todas as coisas. E assim, o apóstolo foi o primeiro nome que o Senhor falou, que eu creio realmente que era para startar e para marcar com aquilo que o Senhor está ativando em mim, né? Que são ferramentas novas para esse novo tempo, para essa nova estação de Deus sobre o meu ministério, o meu chamado, porque nós vivemos um chamado. Nós não estamos aqui para outra coisa, né? Estamos aqui para viver o chamado de Deus na nossa vida. Quero agradecer você que esteve aqui conosco nesse podcast e quero também te convidar, se você não conhece, não segue, né? Ele não trouxe os livros, mas vai lá na rede dele, que tem aí... Nós também vamos deixar descrito todas as redes sociais do apóstolo. Acompanhe ele e foi um prazer ter você aqui. É um prazer ter recebido você e que Deus abençoe você, sua esposa, por ter aí, né, te abençoado para que você pudesse estar aqui também, servindo a igreja e abençoando pessoas. Muito obrigada. Obrigado. Que Deus te abençoe e eu te espero no nosso próximo Valente Podcast. Que Deus te abençoe.